Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros, vamos então dar aqui sequência nas narrativas com relação às missões, às santas missões realizadas pelo nosso servo de Deus e missionário, o Padre Júlio Maria de Lombardi, em Macapá e região, né? O Amapá, o Amazonas, de modo geral. Só para recordar aqui, muito brevemente, o nosso 20º vídeo, nós estamos aqui no 22º, mas no 20º nós fizemos uma introdução da vida e missão do Padre Júlio Maria em Macapá. No vídeo passado, o 21º, desenvolvemos algumas questões com relação às missões, né? Fatos ali, os acontecimentos extraordinários, dificuldades, né, consolos, episódios jocosos, enfim. E agora eu gostaria de me deter exclusivamente a essa última parte que nós temos nessa edição do diário, que é o romance de um missionário, né? Então, toda essa parte aqui é o diário e essa outra menor aqui é o romance de um missionário no Amazonas, porque na verdade, os superiores do Padre Júlio Maria, os superiores da Congregação da Sagrada Família, sabiam, viam e sabiam que o Padre Júlio Maria tinha um dom para escrever, muito inteligente e gostava de escrever. Então, quando enviaram ele para o Brasil, eles pediram para que ele fosse relatando, né, contando os acontecimentos, as missões, pudesse descrever. Então nós temos aí o diário, já utilizamos bastante, já finalizamos, e também agora nós temos o romance. Então vou pedir novamente a santa, né, paciência e perseverança de todos, porque irei ler bastante coisa, né? Então vamos lá. Então, são coisas que eu julguei mais importantes e para a gente degustar e também poder compreender um pouco mais como foi, né, a vida e a missão do Padre Júlio Maria de Lombardi em meio às matas, rios, animais selvagens, perseguições, incompreensões e etc, etc. Bom, então estamos na última parte aqui desta edição. Estamos, portanto, na página 369. O romance foi traduzido pelo Dr. Ivan Fornazier Cavaliere, aquele que nós já citamos aqui, que foi seminarista, que conheceu de perto o Padre Júlio Maria de Lombardi. Então, como eu mencionei no último vídeo, começo também com essa frase do Padre Júlio. Minha vida de pobre missionário é quase um romance, né? Mas um romance, como está aqui na página 381, um romance no silêncio, na oração, na piedade e na devoção mariano-eucarística, né? É justamente o que constituía a vida espiritual do Padre Júlio Maria. Como diz aqui o Dr. Ivan: silêncio, oração, piedade e devoção a Nossa Senhora e a Eucaristia. Pois bem, meus caros, vamos lá. Aqui nós temos, está como capítulo 20, né? Mas o título é Duas Visitas Inesperadas, né? Uma visita triste. Então, número 1, página 389 do nosso diário. Aqui ele começa a falar um pouco mais do seu companheiro de missão, um dos
companheiros, né? Neste caso aqui mais específico, o padre Hermano. Então o padre Júlio, elogiando ele, era vítima do zelo missionário. Há 15 dias andava pelas ilhas a fim de batizar, de confessar, de casar, catequizar as crianças em terra, no mar, no meio dos pântanos, né? Ia resistindo a tudo até o dia em que, não tendo mais como matar a sede, se viu obrigado a beber água suja, preta e estagnada, advindo-lhe daí incontinente uma lancinante dor de estômago e uma terrível febre. Então veja, não só o padre Júlio Maria sofreu, obviamente, mas quem o ajudava, quem seguia ele, né, quem era companheiro, também sofreu muito, né? Apesar de tudo isso, né, ele se sentia feliz, o padre Júlio dizendo sobre o padre, né, Hermano, porque havia salvo muitas almas. Então, a alegria do padre Júlio Maria, interessante, né? A alegria do padre Júlio Maria em ver Deus também agindo, salvando almas através do seu irmão de ministério. Então, ali, certamente o padre Júlio Maria louvando e agradecendo a Deus pelos dons que Deus concedeu ao padre Hermano, né? É claro, nada de inveja, né? Nada de invejar os dons, as virtudes do seu irmão, mas pelo contrário, porque era um santo, soube reconhecer ali o dedo de Deus no seu companheiro padre Hermano. Será que para um verdadeiro apóstolo existe maior alegria que abrir o céu a pecadores arrependidos? É um ministério que muitas vezes custa gotas de sangue, mas o que importa? Então, a segunda visita inesperada, a primeira é uma visita triste, que ele coloca aqui, depois uma visita alegre. Aí sim, ele vai então descrevendo uma parte assim mais de consolo, né, um fato mais consolador. Ele se deparou com o padre agora, padre José. Então, o padre Júlio Maria vai falar aqui do catecismo, na página 394, para reformar as ideias dos mais velhos, depurando as crenças dos moços e depositando nos corações infantis a semente das principais verdades que lhes possibilitarão um dia receber os sacramentos da Santa Igreja. Então, o padre Júlio Maria nas missões insistia muito, mas muitíssimo mesmo, na doutrina, no catecismo, né? E está até aqui numa citação a influência, né, do Papa São Pio X na vida do padre Júlio Maria, no ministério dele, com relação a essa questão de dar catecismo, né, de doutrina. Depois o capítulo 21, Alegria de Missionário. Então, ele vai falar aqui de um tal de o velho Pedro, né? Mas o que eu separei mesmo para nós está aqui a partir da página 400. Então ele vai descrevendo como foi o atendimento de uma determinada pessoa e diz: esse foi o primeiro a confessar-se em uma das suas missões. Depois veio o segundo, o terceiro, o quarto, o 20º, a tal ponto que passei boa parte da noite no confessionário. Então, aqui as características das santas missões, que perdemos tanto hoje em dia. Quais são essas características aqui no padre Júlio Maria de Lombardi? Os sermões, é claro, né, as santas missas, mas também foi instituindo catequese, confissão, se desgastando na confissão, o auxílio sacramental. Veja o que ele diz: saí da igreja à meia-noite
com o coração mais cheio de felicidade que o rosto de suor. Dormir? Impossível. Quando a alegria é grande demais, ela afugenta o sono. Então assim eram as missões do Padre Júlio Maria de Lombardi e também, claro, seus companheiros. Ele diz, continua, página 404, vi almas voltarem a Jesus, senti corações se abrindo ao amor divino, constatei espíritos sôfregos da luz da graça. Em meio a essa misteriosa visão, subia um nó à minha garganta e apenas encontrava lágrimas calorosas para expressar minha gratidão. É um romance, né, escrito aí por um grande teólogo poeta, o Padre Júlio Maria. São fatos, são acontecimentos. É claro que debaixo de tudo isso muita dor, muito sofrimento, muito martírio, mas, como ele diz, sentia o coração, né, de muitos ali se abrindo ao amor divino, viu almas voltarem para Jesus. Depois, capítulo 22, a caçada. Caçar almas, né? E aqui tem uma foto bastante assim, conhecida, famosa, do Padre Júlio Maria e o Padre Hermano, né, em missão, né, pelo território do Amapá. Então, está aqui, eles a cavalo. Está na página 409 desta nossa edição. Agora, aqui tem uma foto interessante, muito simples, dá para a gente aqui ter uma noção da dificuldade que era viver naquela época, naquelas condições, naqueles lugares, em Amapá, em Macapá. A gente olhando para a matriz de Mazagão, a gente tem um pouco da noção das dificuldades econômicas, culturais, né, espirituais daquelas pessoas. E agora sim, na página 414, a caça noturna. Acabávamos de chegar à casa paroquial. Imagine, um dia inteiro, né, e boa parte da noite no confessionário, as pregações, atendimentos, enfim, sol, às vezes chuva, lama, quedas, cansaço, fome. Acabávamos de chegar à casa paroquial. Antes mesmo de trocar de roupa, alguém bateu à porta e nos falou: Padre Júlio, um doente o espera num barco lá no porto. Esse porto aqui ficava aproximadamente 20 minutos a pé, indo a pé. Venha rápido, é urgente. Na minha maleta de mão coloquei alguns remédios, o óleo dos enfermos e saí depressa. Veja, né, o desejo por salvar almas, né, simplesmente para isso, para salvar almas. Teria aqui todas as desculpas do mundo. Acabei de chegar, nem troquei de roupa ainda, o cansaço, etc. E lá foi ele, né? Então, descreve, ao chegar lá no porto, no barco, e ele diz: o infeliz estava realmente mal, um olho semi-tapado, com uma camada de pus endurecido, barbas brancas sujas de restos de escarro, arroz, ovo e sopa, a cabeça enrolada com um pano todo encardido. Mas por que me deter nesses pormenores? Tinha à minha frente uma alma criada por Deus. Veja bem, a noção espiritual sobrenatural, né? E um irmão que precisava de mim. Depois da confissão, conversei um pouco com aquele pobre velho e disse-lhe da graça divina em socorrê-lo. Naquele estado angustiante,
Perguntei-lhe se lembrava de alguma oração a Nossa Senhora. Desde pequeno, padre, nunca passei um só dia sem rezar a ela. Minha mãe me ensinou a Ave Maria e eu a rezo sempre. Há mais de 80 anos viajo por sobre as águas. Já vi a morte de perto muitas vezes, mas sempre escapei por milagre. Fiz muita coisa errada na vida, é verdade, mas nunca ofendi Nossa Senhora. Mas nunca ofendi Nossa Senhora. É ela, meu amigo, que recompensa sua fidelidade, diz o Padre Júlio, em honrá-la e obtém para você o dom de ter um sacerdote à sua cabeceira neste momento. É belíssimo um relato desse, um fato desse. Não tem preço, compreendem? No dia seguinte, bem cedo, escorreguei novamente pelo buraco escuro da cabine do barco, mas desta vez não ia só. Levava sobre o peito aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Veja como que na descrição ali, o Padre Júlio vai colocando a sua poesia espiritual, teológica. E à luz de uma pequena vela, depositei nos lábios do doente a hóstia do perdão e do amor. Ele fechou os olhos e recitou baixinho a doce oração da Ave Maria. Algumas horas mais tarde, o barco partiu do Trepiche de Macapá. Dias depois, marinheiros me avisaram que o velho havia morrido. Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, havia preparado a tempo a salvação de mais uma alma. Trepiche é o porto, no caso aqui de Macapá. Depois, capítulo 23, o Catecismo, uma esperança promissora. Como afirmou o Santo Padre, o verdadeiro fundamento, aqui no caso é São Pio X, o verdadeiro fundamento da vida cristã está na instrução religiosa a ser ministrada pelo Catecismo. Aí aqui a gente entende por que tanto ardor, por que tanta pressa, por que tanto empenho na catequese para crianças. Ele dava catequese para as meninas das 14 às 17, das 17 às 18 para os meninos e das 18 às 19 para os adultos. O apostolado se desenvolve, às vezes, em base menos consoladora e agradável, porém, mais firme e útil. Depois de um ano de missões aqui, constatamos uma farta colheita espiritual, difícil até de ser descrita. De onde vem todo esse sucesso inesperado que nos consola, suscita admiração dos que nos cercam e promove a esperança em dias melhores? Vem unicamente do Catecismo. Está aqui, Pouco depois da minha chegada a Macapá, estabeleci o Catecismo paroquial em 3 turnos diários, como eu disse, das 16 às 17 para os meninos. Eu só inverti aqui a questão do sexo, das 16 às 17 para os meninos, das 17 às 18 para as meninas e à noite, antes da oração comunitária, para o povo, os adultos. Então depois na página 420 ele vai falar que já estava contando com 35 meninos, 25 meninas, uma média de 60 a 80 adultos. Veja, é uma coisa extremamente frutuosa. Pouco a pouco, graças à instrução catequética, renasce a devoção à Virgem Santa, o amor ao Santíssimo Sacramento, de tal forma que na minha paróquia, de 5 comunhões anuais que havia no início, hoje elas são mais de 300 mensalmente. As crianças se confessam e comungam nos primeiros e terceiros domingos de cada mês. Muitas delas o fazem aos domingos,
chegando mesmo até 4 a 6 vezes por semana. O tabernáculo agora resplandece e se torna o centro espiritual da paróquia. O altar da Virgem Santa, abandonado e poeirento até então, se renova e se enfeita graças às lindas flores trazidas por pessoas piedosas. A Santa Mãe de Deus parece sorrir e estender a mão aos que lhe vêm agradecer favores e pedir bênçãos. Onde a Virgem Maria é reverenciada com ardor, necessariamente seu Divino Filho estará presente com seu reino de paz e de glória. Então, depois, uma outra parte aqui, falando entre os meninos, né? Aqui que vem uma coisa interessante, né? Ele narra primeiro realidades entre os meninos, depois entre as meninas. Às 15 horas, o sino da matriz bate 3 vezes. A esse sinal, o mundo infantil da paróquia começa a chegar para o catecismo. Vou conversando com cada um dos petizes, os pirralhos. Que é isso, João? Você não tem roupa melhor que essa toda rasgada? Padre, minha mãe lavou a minha calça e para não perder o catecismo, tive que vir com esta mesma. Valentino, ajeite melhor a calça. Metade dela está para fora das calças e metade para dentro. Que desleixo é esse? Não é desleixo não, padre. É que a metade da camisa que está para fora esconde um grande rasgão da calça. E você, Edgarde? Há mais de um mês que seu rosto não vê um sabonete. Não tenho tempo, padre. Estudo o dia inteiro. Pedro, que galo é esse na testa? Brigou de novo. Meu irmão me bateu hoje de manhã. Ele queria brincar comigo. Como eu tinha de estudar, ele me encheu a cara. Em fila e em ordem, os meninos entram na igreja para o início do catecismo. As respostas são ainda meio esquisitas devido ao preconceito e ignorância, mas tudo transcorre na mais completa normalidade. Todos são atentos e curiosos. Ao fim de cada aula, contam alguns episódios históricos, terminando sempre com uma pequena exortação à Virgem Santa, seguida de um cântico. Antes de deixar o templo, a garotada passa pelo altar de Nossa Senhora, ajoelha-se um minutinho para pedir-lhe a bênção. Já se tornou praxe emocionante entre eles. Um dia desses, o catecismo já havia terminado há bem tempo, e eu voltava à matriz para rezar o breviário. Qual não foi minha surpresa ao encontrar um desses alunos ajoelhado aos pés do altar da Virgem Santa e com a cabeça entre as mãos. Meu filho, disse-lhe, você tem tanta coisa para pedir a Nossa Senhora? Não, padre, respondeu-me o pequeno, dirigindo-me um olhar choroso. Desagradei a minha boa mãe e sinto que ela está triste comigo. Mas por quê? Mas por que foi, meu filho? Padre, hoje, quando acabou a aula, eu vim para cá e fiquei de joelhos, conversando e rindo com um colega. Quando saí da igreja, imaginei que a Nossa Senhora deveria estar magoada comigo. O pobre menino fixava a santa com um olhar de tristeza e de amor. Essas são as crianças que foram catequizadas pelo Padre Júlio Maria. Senti-me tocado até o fundo da alma, diz o Padre Júlio, e fitando a imagem bendita, me pareceu ler no seu rosto um desejo mudo, mas eloquente. Instintivamente levantei o garoto acima da mesa do altar e pedi-lhe que beijasse os pés da Virgem. Então aconteceu uma cena inesquecível. Com ternura, o pequeno abraçou a imagem e seus lábios, trêmulos de emoção, tocaram os pés de Nossa Senhora, repetindo em meus soluços que se podiam ouvir do meio da igreja. Perdão, minha mãe. Perdão,
Nunca mais faço isso, nunca mais. As minhas lágrimas impediram-me de discernir as feições da criança e as da imagem. Pouco importa que os traços externos da santa tenham permanecido inalterados. O certo é que no coração da Virgem Mãe desabrochava um júbilo inefável para com aquele filho querido. Estão entendendo? Nos primeiros tempos, a nossa missão aqui não foi fácil, diz o Padre Júlio. Os maiores opositores à formação religiosa das jovens, agora entre as jovens, né? Ponto 3, página 427. Os maiores opositores à formação religiosa das jovens eram precisamente os pais e os parentes. Pessoas mais idosas chegaram a me aconselhar deixar as coisas como estavam, para que a divina providência agisse por si e que eu não procurasse mudar os preconceitos arraigados, mas não aceitei esta solução e pus mãos à obra. Isso aqui foi importante, né? Foi Deus mesmo quem moveu o coração do Padre Júlio Maria para não se dobrar, não se rebaixar a essa pressão. Por quê? Será justamente do meio dessas jovens que irão sair as primeiras vocações para a mais nova congregação, as irmãs, filhas do Imaculado Coração de Maria, as Cordemarianas. Então, por providência divina, ele não arredou o pé. Agora entramos no capítulo 24, ele fala das primeiras comunhões. Tem uma parte aqui sobre Jesus e o leproso. Então ele conta mais um caso extraordinário e que eu quero narrar aqui para vocês. Creio que é um dos últimos aqui que eu irei ler com vocês. Ele vai falando, sobre uma cabana varrida pelos ventos, ou melhor, um resto de cabana, que ele sempre se deparava com aquela cabana, passando ali por uma determinada região. Ele fala que suas paredes ainda se conservam de pé unicamente graças à lei da estabilidade. Era uma espécie mesmo de casebre. E deitado nela, um jovem de 25 anos, mais ou menos, com metade dos pés já carcomidos e com as mãos horrivelmente desfiguradas. Então ele vai descrevendo a situação de pobreza daquele casebre e a situação lastimável com relação à saúde desse jovem. E esse foi o espetáculo que se ofereceu à minha vista um dia em Macapá. Então, ele vai dizendo que muitas vezes havia visto esta cabana e havia passado por ali, mas nunca penetrei nela julgando-a abandonada. Uma tarde, porém, recostei-me numa pedra junto de uma parede daquela choça para tomar fôlego e enxugar o suor antes de continuar a peregrinação costumeira. De repente, houve um gemido angustiante, seguido de outro. Finalmente, distingui uma voz balbuciando palavras incompreensíveis. Sob o ímpeto do mistério, pus-me de pé e com 3 passos penetrei na cabana, vendo-me diante do pobre homem descrito. Ele sorria para mim, amavelmente, e me recebia com alegria nos olhos. Oh, é o Senhor Padre Júlio. Foi Deus que o mandou aqui. Há semanas que aguardava sua visita. Como não tenho ninguém para mandar buscá-lo, rezava para que o Senhor aparecesse. Com sentimento de emoção e ao mesmo tempo
de escrúpulo, tomei entre as minhas mãos trêmulas os restos daquelas mãos despedaçadas. Os pés deformados estavam cobertos de feridas, as mãos sem forma, de onde acabara de cair um dos dedos. Olha a situação. Apresentavam ossos descobertos como enxertados em meio a uma chaga recentemente aberta. Ele me mostrava tudo isso com uma resignação admirável. Atingira o estado mais degradante do ser humano. Era a figura viva do homem da dor. Instintivamente comecei a cuidar daquelas mazelas, consolei-o e choramos juntos. Ele de felicidade e agradecimento, e eu de piedade e de compaixão. A partir daquele dia, todas as tardes ia ver o meu leproso. Depois de visitar os doentes, ao regressar à casa paroquial, eu penetrava naquela cabana abandonada, ouvindo o barulho dos passos na floresta anunciando minha chegada. O infeliz gritava, ainda de longe: "Seja bem-vindo, Padre, meu pai." Junto dele, eu possuía um lugar privilegiado, uma pedra. Conversávamos sobre a vida, sobre Deus e sobre Nossa Senhora. Abordávamos as grandes verdades da religião. Foi assim que, após algumas semanas, meu querido leproso, feito em pedaços, se ajoelhou perto de mim para se confessar e, com uma candura infantil, me contou sua vida. Fora um rapaz robusto, trabalhador, até 10 anos atrás, quando um dia o terrível mal o atacara, arrancando-lhe pedaço por pedaço os pés, as mãos, numa dor lancinante. Passava dias e noites nessa solidão, longe dos homens e de qualquer ajuda. Não recebia apoio nem de seu velho pai, que trabalhava nas ilhas em troca de um pouco de farinha e de arroz. No domingo seguinte, ele comungou pela primeira vez. Ao raiar da aurora, Jesus desceu àquele antro de dor e penetrou no coração daquele pobre homem. Veio consolar aquela alma sofredora e trazer um pouco de ânimo àquela existência ainda moça e já carente de esperança. Nesse momento, meu leproso estava feliz e o seu olhar brilhava ardentemente. Com a chegada do hóspede divino, deixou-se cair na rede, os braços cruzados sobre o peito, uma grande lágrima nos olhos, e assim recebeu Jesus, o amigo dos miseráveis e dos abandonados. Depois da comunhão, Manuel, esse era seu nome, fechou os olhos e começou a rezar. Saindo daquele tugúrio, eu ainda ouvi um suspiro profundo e uma voz vacilante a se confundir com o murmúrio das árvores, repetindo: Ave Maria. Como o encontro de Jesus com o leproso deve ter feito brotar um sorriso de ternura naquela alma, desde então as comunhões se repetiram até o dia em que nos separamos de vez. O intendente municipal prefeito interessou-se por ele e o fez transportar para Belém, onde foi entregue aos cuidados de religiosos de um hospital de caridade. E por último, quando terei oportunidade de revê-lo? Não sei. Pouco importa. Um dia espero encontrá-lo no céu. Sua intercessão para mim será mais preciosa que outro favor deste mundo. Poderíamos parar por aqui, né? Mas vamos terminar, vamos adiante, né? Então, entre os garotos, né? O Padre Júlio Maria na casa paroquial, tem uma nota de rodapé aqui na página 442, ele manteve também uma escola, né, particular para os meninos, em regime de internato,
e externato, ensinando-lhes rudimentos da religião e civismo. Então, interessante, né? Além do catecismo, né, na igreja, também ele manteve uma escola particular para os meninos, né, na casa paroquial. Tem aqui um episódio sobre os 2 anjos adoradores, né, almas aqui eucarísticas. Aqui mais um episódio sobre Nossa Senhora. Página 447. Ao baterem as 3 horas da tarde, era um espetáculo comovente. Ver nas ruas ou nas casas crianças se recolherem por um momento, grupos de meninos suspenderem suas conversas ou brincadeiras e em alta voz fazerem uma oferta a Nossa Senhora ou diante da imagem da Virgem na igreja rezarem uma dezena do terço. Este singelo exercício espiritual eleva, sem dúvida, a juventude daqui a uma atmosfera mais pura. Eu nem sei como agradecer a Deus por me ter dado tão grande consolo no exílio de missionário em meio a esse povo atrasado. O importante é que Maria Santíssima seja amada, tenha sua pequena corte e sua guarda de honra. É por intercessão de Maria que se prepara o reino de Jesus. Capítulo 26, o inferno e seus satélites. Né? Muito bem. A verdade é que as almas são conquistadas com suor, luta e angústia, e antes de regenerá-las no batismo da vida, devem ser lavadas, se não no sangue, pelo menos nas lágrimas do sacerdote. Vejam como que o diário é belíssimo, né? Tem teologia, tem história, poesia, tem romance, espiritualidade, tem tudo isso, né? Vale muito a pena. Então, se pegarmos as cartas, né, que nós temos acesso, do Padre Júlio Maria de Lombardi, o Réglima e o diário, nós teremos a descrição de como era a alma, a vida espiritual do Padre Júlio Maria. Aqui, na página 457, fala alguns confrontos que ele teve com espíritas, né, porque ele estava conseguindo com seus remédios curar a muitos os espíritas. Aqui o chefe o chefe espírita, né, não conseguia realizar as suas aspas curas, né, suas trapaças, e o Padre Júlio, né, cada vez mais conseguindo com seus remédios, com a sua qualidade, com seu dom, né, conseguia curar muitos. E aí começou calúnia, perseguição, ataques às suas confrarias, justamente por conta dessa inveja, né? Por exemplo, coisa espantosa, nesta Macapá, onde a morte ceifava vidas humanas, como a tempestade colhe frutos maduros, passaram-se 6 meses sem um só enterro. Pela redondeza, só se falava em febres e mortes. A nossa cidade foi felizmente poupada. Era sinal visível da proteção divina. Porque o Padre Júlio ia, pessoa a pessoa, né, nos lugares, nas casas, né, levando, claro, sim, o conforto espiritual, mas a cura do corpo, restabelecendo a saúde com os remédios que ele conseguia preparar da sua farmácia particular. O chefe espírita não aguentou mais. Seu ódio contra Deus e a Igreja se transformou em verdadeira obsessão. Gritava, esperneava, blasfemava. Ao fim de todos os recursos, recorreu à arma dos covardes, a calúnia. Atacou as confrarias, as cerimônias religiosas, sobretudo a confissão.
o coitado do Sequeira, era o nome do chefe espírita, né? Não lucrava nada com isso. Jogava lama para cima, a mesma lama que lhe caía no rosto, cobrindo-o de sujeira e de vergonha. Então, está aí. Claro que esses combates com os espíritos, eles irão aumentar no retorno dele para o Nordeste e depois aumentarão ainda um pouco mais em Minas Gerais. Muito bem, meus caros, já então caminhando aqui para o fim, deixa eu ver o que eu separei a mais aqui para poder ler ou citar para vocês. Bom, é isso, né? Teria tantas outras coisas, é claro, tem tantas outras partes aqui marcadas, mas, enfim, certamente a gente podemos voltar a citar em algum outro momento nessa nossa jornada, né? Temos que seguir adiante. Então é isso. Fica aqui para vocês um pouco desses relatos, dessas leituras que fizemos aqui, tanto do diário missionário, constatamos de fato, né? Quantas aventuras, quantas graças, quantos sinais, quantas dificuldades, quanto martírio, quanta luta, quantas alegrias e consolos, né? De fato, é um diário de um verdadeiro missionário, né? Em meio também aos romances, né? Podemos dizer assim, de um missionário no Amazonas. Então, próximo vídeo, sim, tem também o episódio, né, da cura, né, que o Padre Júlio Maria recebeu, porque nós estamos falando das missões. Em uma dessas missões, ele então sofrerá uma queda do cavalo, onde ele irá ferir sua perna e receberá uma graça, né? Uma cura pela intercessão da irmã Celeste, que morreu com fama de santidade. A irmã Celeste pertenceu às Cordes Marianas. Então, no próximo vídeo, nós ainda falaremos, finalizando essa parte das missões, e também iremos começar a adentrar a fundação, né, da congregação das Cordes Marianas. Então, por hora é isso. Todos esses acontecimentos, essas missões, no ano de 1913, 1914, 1915, 1916 será o ano da fundação, e assim sucessivamente. Depois irão começar as grandes perseguições, calúnias, sobretudo do clero. Mas são cenas para os próximos capítulos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do servo de Deus, o Padre Júlio Maria de Lombardi, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.